Sejam muito bem-vindos ao nosso canal CCB Heresias. No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o Dicionário da Congregação Cristã no Brasil. Com esse dicionário, conseguiremos entender a linguagem exclusivista, sectária e antibíblica que existe dentro da CCB. Nesse vídeo você verá que certas afirmações que saem da boca dos CCBanos têm sentidos diferentes. Por detrás de cada afirmação existe uma mensagem subliminar que só quem viveu dentro da CCB consegue identificar. Todas essas afirmações que eu irei expor, na maioria das vezes, tende a exaltar e apontar para a denominação. Dito isso, vamos para o dicionário. Bom, vamos lá dar início aqui ao Dicionário da Congregação Cristã no Brasil. CCB significa obra de Deus, revelada dos céus. Graça de Deus significa congregação cristã no Brasil. Obra de Deus significa congregação cristã no Brasil. Casa de Deus significa os templos da congregação cristã no Brasil. Outras denominações evangélicas, seitas, obra de homens. Apóstatas da fé, todos aqueles que saíram da CCB. Caídos da graça, significa todos aqueles que saíram da CCB. Quando você ouvir um CCBano dizer nós devemos guardar a sã doutrina, ele está querendo te dizer que você deve guardar os usos e costumes da congregação cristã no Brasil. Quando você ouvir um CCBano dizer o Joãozinho, o José, ele é testemunhado da graça, significa que o João e o José um dia visitaram a CCB e conheceram a CCB. Quando você ouvir um CCBano dizer sobre lar cristão, significa uma casa de membros da congregação cristã no Brasil. Quando você ouvir um CCBano dizer eu nasci na graça, significa que ele nasceu e a sua família já fazia parte da CCB. Fracos na fé, significa aquelas pessoas que pararam de frequentar a congregação cristã no Brasil. Deus chamou o João nessa graça, significa que o João se batizou na CCB. O José cuspiu no prato que comeu, significa que o José não está mais acreditando nas pregações da CCB e, além do mais, está criticando e duvidando daquilo que é pregado dentro da CCB. Servir a Deus significa fazer algum trabalho no culto ou trabalhar nas construções dos templos da CCB. Eu vou buscar uma palavra hoje no culto, significa buscar uma profecia, alguma adivinhação, visões que saem da boca e da cabeça do pregador. Pregação bíblica significa culto frio, sem virtude e sem a presença de Deus. Palavra de Deus na mente do CCBano significa o momento ao qual o pregador começa a profetizar, começa a adivinhar e começa a lançar falsas promessas sobre a vida do CCBano. Isso é palavra de Deus. Bíblia Sagrada é o livro que se lê antes da pregação da palavra de Deus. Como eu disse no tópico anterior, palavra de Deus é as profecias, as adivinhações e as visões que saem da cabeça dos anciãos e dos cooperadores. O Joãozinho é um pecador de morte. Significa que o Joãozinho cometeu algum pecado de cunho sexual. Faltas e fraquezas significa mentir, roubar, enganar, idolatrar, cobiçar, rogar pragas, avarezas, brigas, porfias, palavrões. Isso é fraquezas e faltas. Pecado é apenas aqueles de cunho sexual. Estudar a Bíblia significa letra que mata. Quando você se encontra com um grupo de CCBano e eles alegam estarem conversando sobre a obra de Deus, significa que eles estão conversando sobre o sistema da congregação cristã no Brasil. Viajar na obra de Deus significa fazer viagens e visitas a templos da congregação cristã no Brasil em outras cidades, em outros estados e em outros países.
Quando o ancião fala coisas sem sentido, sem amparos bíblicos, significa que é Deus revelando os seus mistérios. Criaturas significa pessoas que não fazem parte da CCB. Quando um CCBano está passando por dificuldade, significa que é Deus provando ele. Quando um ex-CCBano está passando por dificuldade, é Deus pesando a mão. Evangelho de salvação significa batizar na CCB, frequentar os cultos e não cometer pecado sexual. Coletas doada na CCB significa que Deus pediu. Dízimos e ofertas que é doados em outras igrejas significa pastores roubando a lã das ovelhas. Membros que vêm de outras denominações para a CCB significa que é Deus fazendo a obra. Membros da CCB saindo e indo para outras denominações significa que é o inimigo fazendo a obra. As coisas de Deus significa tudo que for relacionado à congregação cristã no Brasil. Temos que ser humilde, significa aceitar tudo calado sem questionar as pregações. Coisas do adversário significa tudo que é contra a CCB ou qualquer dificuldade que o CCBano esteja passando na sua vida. Quando o ancião faz uma pregação sem ler, sem estudar e sem preparar o sermão, significa que Deus revelou o verdadeiro pão quente que desceu do céu. Quando um pastor prepara o seu sermão, lê e estuda as escrituras, significa que aquela pregação é um pão amanhecido ou um pão bolorento. Bom, meus irmãos, acabei de expor para vocês um pouco da linguagem CCBana, quais os seus significados, quais as mensagens subliminares por detrás de cada afirmação, e é basicamente isso. Conforme vocês viram, muitas das afirmações têm a ver com a denominação, com a instituição, muitas das afirmações estão apontando para a congregação cristã no Brasil. Quem não conhece, quem nunca conviveu dentro da congregação cristã no Brasil, ao ver um CCBano falar sobre a graça de Deus, sobre a obra de Deus, muitas das vezes pode se enganar achando que o CCBano está falando sobre a obra de Cristo, está falando sobre o Evangelho. Não, quando o CCBano fala sobre graça de Deus, ele está falando sobre a congregação cristã no Brasil. Quando o CCBano fala sobre a obra de Deus, ele está falando sobre a congregação cristã no Brasil. E assim acontece em várias outras afirmações. Se por acaso eu deixei escapar alguma afirmação, alguma frase CCBana aí do dicionário CCB, escreva aí nos comentários. Queridos, finalizo mais um vídeo por aqui. Eu gostaria de deixar um convite para você que saiu da CCB, para você que está de saída, que está nesse processo de libertação, muitas das vezes ainda não encontrou uma igreja bíblica para congregar. Você que está com a mente cheia de dúvidas em relação à CCB, às doutrinas, às profecias, experiências vividas lá dentro, eu quero te convidar a participar conosco em um evento que ocorrerá em nossa igreja nos dias 4, 5 e 6 de outubro. Será uma espécie de conferência, um congresso voltado para irmãos que saíram da CCB ou estão no processo de saída e muitas das vezes estão enfrentando dificuldades, estão com muitas dúvidas permeando a sua mente. Nestes dias teremos pregações, palestras, momentos onde você terá a oportunidade de tirar dúvidas, ter contato com diversos irmãos que saíram desta seita e foram alcançados pelo Evangelho da graça genuína de Cristo. Este evento ocorrerá na Igreja Batista Redenção, a igreja presidida pelo nosso querido pastor Marcos Granconato, e o endereço fica na Avenida General Ataliba Leonel, no número 3780. Eu espero por vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.